meio da poderosa intercessão, ao Imaculado Coração de Maria e com nossa amadíssima esposa, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão ao Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão ao Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos neste combate. Sede nosso auxílio e proteção contra as maldades e as ciladas do demônio. Instante humildemente vos pedimos que Deus sobre ele impere. E vós, príncipe da milícia celeste, com esse poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarda, governa, ilumina. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Então, em ordem de batalha, continuamos a nossa luta, né? Viu como rezar o rosário na frente do Santíssimo é forte? Ela disse, Nossa Senhora fala que o mundo será vencido pelas correntes do rosário, né? Então, a nossa missão é rezar, rezar e rezar. Ainda mais com Jesus presente, né? Então, que igreja é essa? Que tempo que nós estamos vivendo, né? Não sei se vocês já ouviram falar dos Fiat de Deus. Primeiro Fiat de Deus, a criação, né? Segundo Fiat de Deus, a redenção. O povo pecou, Jesus morre para nos salvar. E hoje estamos vivendo o terceiro faça-se, terceiro Fiat de Deus, que é a santificação, né? Através da oração do Pai Nosso, através da oração do Espírito Santo, é a nossa santificação. Nós devemos estar muito unidos a Cristo, né? Foi perguntado para Maria Cima, disse assim, Maria Cima, há possibilidade de nós fazermos o purgatório aqui na Terra? Ela, sim, o purgatório pode ser feito aqui na Terra. Como? Como? Aceitando tudo que Deus manda. Aceitar tudo que Deus manda com amor, com bondade, com misericórdia, porque Ele quer o nosso bem. Mas nós se rebelamos às vezes quando Ele quer dar a graça para todos nós, né? Aceitar tudo que Deus manda. Então esse tempo que nós estamos vivendo, tempo difícil, né? Tempo de purificação para a nossa santificação. Estar conectados a Deus, né? Falamos ontem, hoje de manhã também na abertura, o pecado. O pecado nos, né? A palavra moderna hoje, conexão, né? Então o pecado, ela corta a nossa conexão com Deus, né? E para nós entender um pouquinho, vocês viram na abertura do vídeo que a Lu falou, né? A igreja, ela tem 3 fases, né? Quais são as 3 fases da igreja? Primeira fase, qual é que é? Militante, vem de militar, de luta, de caminhar. É o que nós estamos vivendo aqui. Nós somos hoje militantes. Aí depois que nós partir dessa, né? Aí, aqueles não estiverem bem preparadinhos, ficaram padecendo lá, né? Igual o cardeal ali, né? Ficou lá, né? E tá lá. E depois vem a qual? A gloriosa, né? No céu. Então essa, mas é 3 fases, a gente fala para a gente entender, mas é uma igreja só. É uma igreja só. Então, veja as graças que Deus dá, né? A igreja é o sacramento universal da salvação. Isto é, então Jesus veio, morreu na cruz e o que ele deixou? Deixou a igreja para quê? Para a nossa santificação, para a nossa caminhada. Então a igreja é o grande sacramento universal que Cristo deixou para levar a salvação a todos os homens. Então a missão da igreja é levar a salvação
a todos. Essa é a igreja de Jesus, levar a salvação. Ela é o instrumento de Deus para salvar a humanidade, a família de Deus. E o pecado, desde Adão e Eva, separou o homem de Deus, dispersou a família humana. Então o pecado, ele separa o homem de Deus, né? Cristo, com sua paixão, morte e ressurreição, reuniu nele toda a humanidade e a reconciliou com Deus, formando nele mesmo a nova família de Deus. Através do batismo, através dos sacramentos, nós somos a nova família de Deus que Cristo quis, né? A igreja é o seu corpo místico, misterioso, isto é, cada homem pelo batismo se une a ele, cada homem, cada pessoa, cada alma com o batismo se une a nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo explica bem isto, né? Em Coríntios 12, ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Também em Coríntios 6, Jesus mostra isso muito claro na comparação da videira. E a igreja é a esposa de Cristo. Ele nos resgatou através do seu sangue, que viverá na glória para sempre. Então a igreja, esposa de Cristo, né, que nos resgatou, nos viverá na glória para sempre. A igreja foi preparada por Deus pelo povo hebreu. Os apóstolos sucederam as 12 tribos de Israel. Então, os apóstolos sucedem, então, as 12 tribos, já estava sendo preparado. E ela foi instituída divinamente por Jesus sobre a rocha visível de Pedro, né? Pedro, então, ele foi divinamente, né, instituída divinamente por, né, Jesus para Pedro, primeira rocha, primeiro Papa, então, né? E ela foi manifestada ao mundo, né, em Pentecostes. Sua alma é o Espírito Santo, assim como Jesus é humano e divino, a sua igreja, que é o corpo de Cristo, também formada. E homens também é humana e divina. Então, para nós, ela foi revelada ao mundo em Pentecostes. Aqui a igreja foi revelada, foi criada a igreja. Mas misticamente, ela nasce aonde? Nasce quando aquele soldado fura o coração de Jesus, sai sangue e água. Aquele soldado, que era um soldado romano, soldado mau, guerreiro, o sangue de Jesus derramou nele, ele foi instantaneamente curado. Inclusive tinha um olho que era cego, né? E ele se tornou um grande santo da igreja, porque o sangue de Jesus tocou nele. Então a igreja, misticamente, ela nasce aonde? Ele nasce ali, misticamente, lá no Calvário, quando é aberto o sangue, né? Os raios representam ali na Divina Misericórdia, raios brancos, o batismo, vermelho, os demais sacramentos. Então, misticamente, ela nasce ali, né? Mas ela foi manifestada, logicamente, em Pentecostes. Mas, misticamente, ela nasceu ali, na cruz. Se nós entendermos essa parte, nunca mais nós vamos abandonar a Igreja Católica. Porque senão, minha gente, a gente tem que estudar. E é todo dia. Todo dia tem coisa nova. O catecismo, quanta coisa linda ele traz. Senão, sabe o que acontece? A nossa igreja, a única que tem os sacramentos, a única que tem Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Quantos milagres eucarísticos, quantos sinais do verdadeiro corpo, sangue, alma e divindade. Maior tesouro da igreja, a Eucaristia viva e real, verdadeiro. Aí um pastorzinho na esquina decora um versículo e arranca a nós da verdadeira fé. Está vendo? Então nós precisamos buscar, né? Graças a Deus, nesses tempos está havendo uma grande volta de pastores americanos vários, já no Brasil vários também, voltando para casa. Porque se tu estudar um pouquinho, né? Estudar um pouquinho. Quem é que fundou a igreja? Jesus. Passou para quem? Para os apóstolos. Os primeiros padres, né? Estudar a patrística, começar, voltar lá na patrística, já, tem coisa errada. Que até o ano de 1400 não tinha outras igrejas. Aí depois que entrou essa confusão, será que até lá a igreja estava errada? Claro que não, claro que não. Então o catecismo nos mostra isso, mas nós temos que estudar, olhar como surgiu, como saiu, né, a nossa igreja. Cristo está presente nela, ela purifica pelo sacramento da confissão. Então pelo sacramento da confissão, nós temos
Os 7 sacramentos divididos em 3 grandes grupos. Primeiro grupo, da anunciação cristã, batismo, comunhão e crisma. Segundo grupo, da purificação, confissão. E qual é o outro que purifica, que cura? Unção dos enfermos. E o terceiro grupo de trabalho, né? Sacramento da ordem e o sacramento do matrimônio, para a missão, para o trabalho, para testemunhar Jesus Cristo, né? Então ela purifica pelo sacramento da confissão e alimentada pela Eucaristia, né? E santifica pelo Espírito Santo e seus dons. Então é a nossa caminhada, confissão e Eucaristia. A confissão e Eucaristia, cada alimento, a cada dia. Toda hora nós temos que, né? Uma florzinha dessa linda, linda, linda. Olha as flores, só Deus consegue fazer. E se nós não cuidar delas, não der água, o que ela vai acontecer? Vai morrer. E a nossa alma também, que é bela e criada por Deus, se nós não alimentar ela com a Eucaristia, com a oração, com a leitura bíblica, ela também vai secando e pode morrer. O que é morrer? Morrer é estar em pecado mortal. Misticamente mortos, né? Então a igreja não pode errar, é infalível em matéria de fé moral, porque o Espírito Santo é a verdade. Marilene, só me orientar aqui, até que hora vai a minha? É meia hora, né? Tá. Seria ideal. Então nós vamos tentar fazer aqui, cumprir o tempo também que nós precisamos, né? Ela é única, minha igreja. Ele disse a Pedro, não as minhas igrejas, né? Una no governo, Papa, bispos, na doutrina o mesmo credo, o mesmo catecismo, na liturgia um só Senhor, igual para todos, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. É santa porque sua alma é o Espírito Santo. Embora seja formada de homens pecadores, a igreja é santa como instituição divina, porque Cristo santificou com seu sangue. Isso nos diz o apóstolo Paulo. Católica, universal, porque foi enviada para quê? Para salvar a todos. A nossa igreja é para salvar a humanidade inteira. Ide pelo mundo inteiro, e porque nela está a plenitude dos meios da salvação. Na igreja católica estão todos os meios que eu preciso para a minha salvação, para a nossa salvação. Está todos, não precisa buscar em outro lugar, né? Não precisa, estar todos os meios que eu preciso para a salvação. Apostólica, fundada sobre os apóstolos, sucessores das 12 tribos. Os bispos são sucessores dos apóstolos, para guardar intacta a unidade da sã doutrina dada por Jesus. Então a missão da igreja, guardar intacta a missão, a unidade da sã doutrina ensinada por Jesus. É também dita romana porque Pedro e Paulo, colunas da igreja, foram ali martirizados, né, em Roma. E o Império Romano, com toda a sua força, não pôde destruir e se tornou cristão. 12 pobres homens venceram o Império Romano, né? Então 12 pescadores, a metade analfabeta, venceram o Império Romano. É invencível porque a promessa de Jesus, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Então é invencível a promessa de Jesus. As portas do inferno não vai prevalecer. Nem os 3 séculos de bárbara perseguição romana, nem as heresias, nem o cisma, nem divisões internas, nem os pecados dos fiéis, do clero, nem o nazismo, nem o comunismo, nem o materialismo e o ateísmo conseguiram vencê-la. Quanto mais a igreja sofre, mais ela fica forte. O sangue dos cristãos, o sangue dos mártires era a semente de novos cristãos. Então a semente dos mártires era a semente, né? A morte, o sangue deles era a semente de novos cristãos. E também é dita hierárquica. Jesus instituiu uma hierarquia para o seu governo. Papa, bispo, presbítero, diáconos e o povo de Deus. Então precisa dessa hierarquia, né? Sacramental. Só ela, através dos seus pastores, pode ministrar os 7 sacramentos da salvação. E também é carismática, recebe do Espírito Santo os carismas para a sua edificação. Então a igreja, ela é hierárquica, sacramental e carismática, né?
E a igreja nos orienta de 3 meios. Vejam bem, ela nos orienta de 3 meios, 3 maneiras. Primeiro, a tradição, a transmissão oral de todos os ensinamentos que vieram a nós, desde os apóstolos, dos santos padres. O próprio São João, no final do seu evangelho, ele diz, né? Se fosse escrito tudo que Jesus falou, não teria no mundo como escrever tantos livros que teriam, né? Então, a transmissão oral, a tradição. Segundo, o magistério, ensino oficial da igreja, dada pelo Papa, pelos bispos, em comunhão com ele. E também, a igreja nos orienta, então, tradição, magistério, ensino oficial e a Sagrada Bíblia, a Sagrada Escritura, interpretada pelo magistério para não haver erro. Então, a igreja nos orienta de 3 maneiras. A tradição, né? O magistério e também a Sagrada Escritura. A missão da igreja é evangelizar. Então, a missão nossa, evangelizar. Ide pelo mundo inteiro, né? Ide pelo mundo inteiro. Os leigos são chamados a consagrar o mundo a Deus na família e no trabalho. Então, todos nós somos chamados a consagrar a Deus a nossa família, o nosso trabalho, né? Nesse tempo, os leigos são os protagonistas da nova evangelização, quer dizer, são os artistas principais dessa nova evangelização, porque, apesar do Papa, através dos meios de comunicações, bispos, padres, diáconos, não chega, é muita gente, né? Então, os leigos hoje são os artistas principais da nova evangelização. A igreja é chamada a ser santa, como a sua cabeça, né? Jesus é a cabeça da igreja, é chamado a ser santo. A igreja existe de 3 dimensões, como falamos no início, né? Militante vem de militar, de luta. Na terra, a caminho da morada eterna no céu. Padecente no purgatório, em via de purificação para entrar no céu. Parágrafo 1030 do Catecismo. Aqueles que morrem, mas não estão perfeitamente purificados, passa após a morte por uma purificação, para que alcancem a santidade necessária para entrar no céu. Então, o que é purgatório? É graça, é misericórdia para todos nós. Então, essa é a padecente, né? Primeiro, militante, padecente, triunfante, quer dizer, gloriosa no céu, gozando da visão beatífica de Deus. Comunhão dos santos é o intercâmbio de graças que existe entre essas 3 dimensões da mesma igreja. Uns intercedem pelos outros. Quem está no purgatório, a gente já viu bastante sobre isso. Quem está no purgatório, por ela mesma não pode fazer mais nada, mas ela pode nos ajudar aqui, né? Ela pode nos ajudar aqui na terra, né? Maria é mãe da igreja. Maria, mãe da igreja, dada por Jesus a morrer na cruz. São João, ele falou ali, ela gerou a cabeça de Jesus na igreja. E ela é quem gera também os membros desse corpo. É o nosso socorro, a mãe da esperança. Então Maria, mãe de Jesus, é mãe da igreja, é nossa mãe também. Por isso, na Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Foi dada a Nossa Senhora, quando ela ia morrer, foi dada a graça para ela, ela não ia morrer. Deus ia dar essa graça para ela. Ela não aceitou, disse assim, eu quero passar por onde meu filho passou, né? Eu quero passar por onde meu filho passou. E ela, como ela não precisava passar por isso, ela passou, foi dada a graça especial para ela. De todas as almas, todas as pessoas que na hora da morte invocarem ela, serão salvos. Por isso que a igreja coloca a Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Então ela intercede a cada Ave Maria, cada Santa Maria, ela intercede por nós, né? E conta Catarina Soror, para quem já leu, ela conta uma história muito interessante de Nossa Senhora. Tinha uma senhora chamada Maria, que era uma pecadora na cidade, pecadora, só pecava e cada vez pior, cada vez piores pecados. Até que ela foi expulsa da cidade. Foi expulsa da cidade e foi morar numa gruta próxima. Passou-se um tempo, morre esta senhora. Catarina Soror, ela rezava pelas almas. E ela pensou, essa aí nem vou rezar, que essa aí essa foi para o inferno, não precisa rezar.
Passou-se um tempo, veio uma alma falar com ela. Falou para ela, triste é a minha situação, né, Catarina? A serva de Deus, quem és tu? Perguntou a serva de Deus. Eu sou a Maria da Gruta. Ela perguntou, como tu se salvaste? Como se salvaste? Assim, na hora que todos me abandonaram, me tocaram para fora da cidade, me abandonaram, e na hora da minha morte eu me apeguei com a Santíssima Virgem Maria, minha mãe. Invoquei ela, e ela, além de não deixar eu ir para o inferno, ela aplacou, né? Não deixou passar pelos sofrimentos que eu deveria passar. Faz 4 anos que eu morri, e você nunca rezou por mim. Eu peço agora que você peça, falta 4 missas para mim se salvar. E ela, Catarina, pede as 4 missas. No final das missas, da 4ª missa, ela viu aquela alma resplandecente subindo ao céu. Está vendo? Está vendo? Por isso que ela pede, rezem, rezem, rezem. Porque Nossa Senhora, antes de tudo, ela é a nossa mãe. E o que uma mãe quer? Uma mãe quer que um filho se perca? Claro que não. Nossa Senhora vem falando para nós há muito tempo, já assim, não se preocupe com a tua família, só reza você e consagra a família. Várias mensagens dela aqui, várias mensagens assim, não vai se perder nenhum da sua família, porque você está rezando. E nós ficamos preocupados e batendo e pedimos, não, consagra a sua família. Mas meu filho está na droga, consagra o teu filho a Nossa Senhora e você reza. Não fica reclamando que ele não se converteu. Na hora certa Deus vai chamar. Na hora certa. Isso é confiança. Isso é confiança. Santa Faustina perguntou para Jesus, Jesus, eu fico até envergonhada, tudo que eu peço você me dá? Tudo que eu peço eu consigo as graças? Faustina, o que me alegra é a tua confiança exagerada em mim. Uma confiança exagerada que ela tinha nele. Então, o que nós devemos, né? A igreja nos mostra confiar na misericórdia, confiar em Deus, Ele está vivo, real, no Santíssimo Sacramento. O que nós precisamos, né? Que igreja é essa? Essa é a igreja de Jesus, essa é a igreja dos santos, essa é a igreja de Maria que está presente na igreja. E ela nos reúne de tantos lugares, para quê? Para glorificar o seu Filho, que está vivo, real e verdadeiro. Que a humanidade não acredita que Jesus está vivo, mas Ele está vivo, presente. Como? Não sei, mas Ele é uma maneira que Ele quis estar conosco, né? E até os anjos ficaram estarrecidos quando foi criada a Eucaristia. Um Deus que poderia ter feito um céu novo, uma terra nova, Ele cria a partir do pão e do vinho, matérias tão vis. Cria o corpo dele ali presente para quê? Para estar conosco todos os dias da nossa vida, especialmente nos momentos difíceis. Muito bem, e a igreja, meus irmãos, ela será aprovada? Ela será aprovada. No capítulo, parágrafo 675 do Catecismo, antes do advento de Cristo, a igreja deve passar por uma provação final que abalará a fé de muitos crentes. Nossa Senhora, há muito tempo, ela anuncia um novo céu, uma nova terra. Mas para isso vem o advento de Cristo, né? Que abalará a fé de muitos crentes. Então, qual é a nossa missão? Estar conectado. Nós nascemos para quê? Conhecer a Deus, amar a Deus e glorificar a Ele.